Estamos iniciando hoje a nossa aula de ciência, primeira aula de ciência, livro 3, terceiro bimestre, certo? Então, a nossa unidade de estudos é animais, o capítulo onde vivem os animais. Aqui nós temos uma imagem da respiração, né? Respiração, nós temos aqui o pulmão esquerdo e o pulmão direito, que são os órgãos, o órgão responsável pela nossa respiração, pulmão esquerdo e o pulmão direito, certo? Então, nós vamos estudar sobre os animais que respiram com os pulmões, né? Nós vamos também estudar quais as características desses animais que respiram pelos pulmões, certo? Então, aqui na página de abertura nós temos a unidade 3, animais, capítulo 1, onde vivem os animais. Nós temos alguns animais, na abertura de capa nós temos aqui alguns animais, certo? E nós vamos estudar o ambiente desses animais, certo? Então, nesse capítulo, você vai estudar os animais e conhecer mais dos ambientes em que eles vivem. Nós temos aqui um ambiente que vocês estão vendo, aquático, né? E um ambiente terrestre. Nós temos dois ambientes, ambiente aquático e ambiente terrestre, certo? E com os seus animais que nós vamos estudar agora. Vocês abram aí o livro na nossa página, na página 134, onde vocês vão ver justamente onde vivem esses animais. Nós sabemos que os animais, eles têm características adaptativas, né, adaptadas para viver em determinados ambientes. Existem alguns animais que têm bastante pelos para se protegerem dos frios, né? Tem a pelugem mais diferenciada. Tá? Na página 134, vocês acompanhem aí a leitura, observem a gravura desses animais. Nós temos aí os macacos japoneses, né? Então, os animais são seres vivos que ao longo do tempo se adaptaram a vários tipos de ambiente, né? Nós sabemos que não existe somente animais de ambiente terrestre ou somente de ambientes aquáticos. Então, existem animais que se adaptaram a alguns tipos de ambiente e desenvolveram, assim, algumas características para viverem bem nesse ambiente. Algumas dessas adaptações foram essenciais para a conquista do ambiente terrestre. Há várias características que tornam um animal capaz de viver na terra e incapaz de viver na água. Os gatos, por exemplo, vivem em ambiente terrestre e não são adaptados para viver na água. Então, são algumas observações que vocês podem observar ao longo do capítulo, certo? Então, vamos lá. Continuidade ainda na página 134. Observando a imagem dos macacos, na página 134, dos macacos japoneses, é possível notar seres terrestres vivendo em um ambiente gelado, né? Eles são animais terrestres, mas que vivem em ambientes gelados. Por que será, né? Então, é possível porque esses animais desenvolveram um conjunto de adaptações. E quais foram essas adaptações? Então, o ambiente ou lugar onde o animal vive naturalmente é chamado de habitat. Então, o ambiente que o animal vive, né? Normalmente ele é chamado de habitat. Então, quando a pessoa fala é o habitat, então, é um ambiente, né, que determinado animal, determinado ser vivo vive, mora, certo? Então, existem inúmeros
tipos de habitat em nosso planeta. Mas, no entanto, serão estudados 2 grupos, os do habitats terrestres e do habitats aquático nessa unidade de estudo, na unidade 3, certo? Serão estudados somente esses 2 tipos de habitat. Na página 135, nós vamos falar sobre as características dos animais terrestres, tá certo? Então, os animais terrestres são seres vivos que surgiram na água e só passaram a habitar o ambiente terrestre depois de milhões de anos. Essa leitura vocês podem acompanhar no nosso livro, no LV3, né, da página 135. Assim como as plantas, os primeiros animais habitavam apenas um ambiente aquático e só foram capazes de sobreviver no ambiente terrestre depois de muitas adaptações, né, de várias mudanças, até eles se acostumarem com o ambiente terrestre, até o organismo dele, né, se acostumar com o ambiente terrestre. Então, ainda na página 135, observem aí essas observações aqui. Você sabe qual grupo de animal deu origem aos animais terrestres? Não, nós temos aí o exemplo de um tipo de peixe no primeiro desenho e nós temos um mergulhador, certo? Então, nós temos um tipo de peixe que ele vive tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático, e nós temos um mergulhador que ele usa alguns objetos, né, alguns instrumentos de mergulho para poder ficar mais tempo na água, né? Então, as primeiras adaptações que possibilitam aos animais viver em ambiente terrestre surgiram em um grupo de peixes, como vocês estão vendo aí na imagem da página 135, certo? Então, esse peixe, diferentemente de outros, possuía ossos e músculos nas nadadeiras, né? Essas estruturas podem ser comparadas às estruturas de um braço, como vocês estão vendo aí, é como se fossem os braços deles saindo, né, do ambiente terrestre, e permitiam a esses peixes se sustentarem, se locomoverem fora da água, diferente dos peixes atuais, né, que não tem essa estrutura. Ainda na página 135, nós vamos ver o que significa a palavra submerso, que vem a ser a palavra submerso, já que nós estamos falando aí em ambientes adaptados, né, em seres que se adaptaram ao ambiente. Então, submerso quer dizer coberto pelas águas, mergulhado, alagado, né, um ambiente com água, né? Existem algumas características que limitam a presença de certos seres vivos em determinados ambientes. O ser humano, por exemplo, é um ser terrestre e vive bem nesse ambiente. Já os peixes são animais aquáticos, portanto, possuem adaptações para viverem na água. Observando a figura do mergulhador com os peixes, você consegue identificar características que ajudam o peixe a viver na água. Vocês conseguem observar algumas características que ajudam o peixe a viver na água. Aqui, ó, tem o peixe, né? E aqui nós temos o homem. Então, note que enquanto os peixes nadam naturalmente, o mergulhador precisa utilizar de diversos equipamentos, né? Ele precisa de um respirador, de uma máscara, né, para ajudar na respiração dele, porque senão ele não consegue respirar debaixo da água, né? Para permanecer embaixo da água, com os pés de pato, o mergulhador usa um pé de pato, usa uma roupa de mergulho e usa óculos, né, que possibilita ele ver debaixo da água. Além destes, ele ainda tem a utilização de um cilindro de oxigênio, porque se não tivesse esse cilindro de oxigênio, será que ele ia conseguir respirar embaixo da água?
Possivelmente não, né? Porque ele respira através, o ser humano respira através dos pulmões, não é isso? Então, que permite a ele respirar enquanto está submerso, ou seja, coberto por água, mergulhado na água, né? Então, o que mostra que os peixes e os seres humanos respiram de maneiras diferentes. Vocês estão vendo aqui nessa gravura aqui que o mergulhador ele precisou de equipamentos para ajudar na respiração dele, enquanto os peixes não precisam, né? Então, a respiração dos peixes é diferente, o órgão de respiração dele é diferente do ser humano. Nós vamos estudar também nessa unidade, certo? Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Uma menina inspirando e expirando o ar atmosférico respectivamente. Então, ela está respirando e inspirando, né? Recebendo o ar da atmosfera. Nós temos aqui o exemplo da primeira menina recebendo o ar que está entrando e na segunda ela está soltando, né? Liberando o ar. Então, animais terrestres respiram o gás oxigênio da camada de ar que envolve a Terra. Essa camada de ar é chamada de atmosfera, certo? Nós já falamos sobre isso. Então, respiração é o nome de um processo, né, de absorção, onde se absorve o gás oxigênio retirado do ambiente e de eliminação do gás carbono. Então, respira o oxigênio e libera o gás carbônico, né? Vindo do metabolismo de um animal. E o que vem a ser metabolismo? Ainda na página 136, vocês vão observar a definição da palavra metabolismo. É o conjunto de processos que acontece no corpo do ser humano, né? Esse processo produzem substâncias que são utilizadas ou eliminadas pelo corpo, né? Então, o metabolismo é justamente isso. Então, na respiração pulmonar, nós estamos vendo exemplos aí de seres humanos, né? A respiração pulmonar, vocês estão vendo o desenho aí do nosso livro, né? Aqui nós temos o pulmão direito, aqui nós temos o pulmão esquerdo, nós temos o oxigênio entrando, né? O gás oxigênio entrando e o gás carbônico saindo. A seta azul é o oxigênio sendo respirado, né? E a seta preta quer dizer o gás carbônico sendo liberado, ok? Então, vamos ler aqui um pouquinho. Como o próprio nome sugere, os órgãos responsáveis pela respiração pulmonar são os pulmões, né? Nós temos o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Pulmão direito e pulmão esquerdo, certo? Então, esses têm um movimento semelhante aos dois balões de ar. Assim, ficam cheios de ar quando inspiramos, fica cheio de ar, e se esvaziam como expiramos. Então, inspiramos, enche de ar, e expiramos, esvazia, certo? Os animais que realizam a respiração pulmonar possuem dois pulmões. Os animais que respiram pelo pulmão, ele tem dois pulmões, né? Como vocês viram, é o pulmão direito e o pulmão esquerdo, localizado um de cada lado do peito. Os pulmões possuem muitos vasos sanguíneos. O gás oxigênio que chega aos pulmões é captado pelo sangue e então é distribuído por toda a parte do corpo. O pulmão tem essa
função, né, de receber o gás carbônico, né, que chega nos pulmões e captar, o gás carbônico que chega nos pulmões é captado pelo sangue, né, e é distribuído pelo resto do corpo, ok? Na página 138, é mais ou menos assim. Agrupar os animais terrestres dos aquáticos é uma das maneiras de classificar, né? Porém, alguns animais terrestres têm adaptações que lhes permitem viver em meio aquático, como o hipopótamo, o jacaré e os crocodilos. Eles podem viver tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático. Por quê? Porque eles possuem características adaptadas, né? Então, assim como determinados animais aquáticos, que por respirarem por meio de pulmões, conseguem viver em ambientes terrestres, como os elefantes marinhos e as focas. Do mesmo jeito que nós temos os animais terrestres que tem que são adaptados para viver em ambiente aquático, nós também temos alguns animais aquáticos que são adaptados também para viver no ambiente terrestre, né? Como os elefantes marinhos e as focas. Esse exemplo aí vocês podem acompanhar na página 138. Ainda na página 38, vocês vão ver um pouquinho sobre, para saber mais, os ursos polares, quais as características dele, né? Então, fazem mergulhos rasos quando estão perseguindo presas, navegando entre blocos de gelo ou à procura de algas marinhas. Costumam nadar em profundidade de 3 a 5 metros. Eles podem permanecer submersos por até 2 minutos. Então, eles podem armazenar o ar, né, dentro do organismo dele por até 2 minutos para procurar suas presas, né, entre 3 a 5 metros. Observem aí na página 138 também umas características para uma árvore, né? Então, é possível encontrar árvore dando tanto no habitat aquático quanto no habitat terrestre. Então, algumas árvores podem ser encontradas tanto no habitat, né, no ambiente terrestre, como no ambiente aquático. Porque elas são chamadas aves marinhas, né? Então, elas são chamadas aves marinhas, como é o caso do pinguim, o qual, além de se alimentar de organismos marinhos, passa uma significativa parte de sua vida no mar e é um excelente mergulhador. Nós estamos falando aqui dos pinguins, né? Os pinguins, ele é um excelente mergulhador. A maioria das aves podem voar, pois desenvolvem com o tempo adaptações que facilitam esse fenômeno, como o corpo coberto de penas, ossos leves e ocos e o saco, né, aéreo, que se enchem de ar. Apesar de terem diferentes características, né, são considerados animais terrestres, por terem mais adaptações a ambiente terrestre e viverem a maior parte de suas vidas neles, na terra, né? Então, eles são considerados animais terrestres porque vivem mais tempo na terra, certo? Vamos para a página 140, vamos estudar um pouquinho para saber mais. Aqui nós temos uma tartaruga marinha, como vocês podem observar, né? Então, quanto tempo uma tartaruga consegue ficar embaixo da água? Vocês conseguem imaginar quanto tempo elas conseguem ficar embaixo da água?
pois elas conseguem ficar entre 10 e 30 minutos em média, certo? Quanto mais ativa, menos tempo mergulhando. Quando sobem para respirar, ficam acima da água de 2 a 3 segundos. É o tempo necessário para eliminar o gás carbônico acumulado durante o mergulho e inspirar o oxigênio suficiente para o próximo. Então, ela sobe, né? Inspira o oxigênio para mergulhar novamente. Ela armazena o oxigênio quando ela sobe para mergulhar novamente e permanecer entre 10 a 30 minutos novamente na água, certo? Então, mas se quiser, a tartaruga pode permanecer na superfície por mais tempo, por exemplo, boiando para se aquecer, se alimentar, se orientar, né? Então, a tartaruga, ela tem algumas particularidades de outros animais. Ela passa esse tempo entre 10 a 30 minutos na água, né? E quando ela sobe, ela inspira novamente o oxigênio para armazenar, né? Para poder mergulhar novamente, certo? Porque elas precisam subir à superfície para respirar. Porque as tartarugas marítimas têm respiração pulmonar. Ela tem os pulmões, né? Aquele pulmão direito e esquerdo, e precisam subir para ter acesso ao oxigênio da atmosfera. Então, ela precisa buscar o oxigênio da atmosfera para armazenar, né? E poder mergulhar novamente e ficar por volta de 10 a 30 minutos novamente embaixo da água. Elas não tiram o gás, oxigênio da água, não. Ela tira da atmosfera, né? Ela não tira da água, como fazem os peixes, né? Porque os peixes, eles não respiram pelos pulmões. Eles respiram por brânquias, né? Que nós vamos estudar depois. Apesar dessas limitações, as tartarugas são ótimos mergulhadores, né? Pois seu eficiente sistema de transporte de oxigênio permite um mergulho mais demorado com pouco oxigênio. Vocês viram aí? Agora nós vamos realizar uma atividade juntinho comigo, né? Juntinho com a professora, eu aqui, vocês aí, prestando atenção. Nós vamos realizar uma atividade da página do livro, das páginas 39 e 41, tá certo? Abram o livro na página 39 e tem dizendo que nesse capítulo foram estudados animais terrestres e aquáticos. Só lembrando que hoje a gente está iniciando, nós vamos fazer outras revisões para falarmos mais desses animais e de suas características, do seu habitat, tá certo? Então, os animais representados a seguir, né? Observe os animais representados a seguir e contorne apenas os animais terrestres. Vocês estão vendo aí os animais que foram circulados, certo? Aí vocês façam e depois vocês procuram ver se vocês circularam corretamente. Os animais terrestres, só reforçando, são aqueles animais que respiram através dos pulmões. Na página 141, vocês ainda vão fazer juntinho comigo, vão completar as frases usando as palavras pulmões, animal ou habitat, certo? Então, completem aí. Sou um animal encontrado principalmente na América do Sul. No meu habitat, frequentemente faz muito frio, por isso tenho o corpo coberto por lã. Nós temos aí 3 palavrinhas como sugestão de resposta, né? Então, na terceira bolinha, terceiro item que nós vamos completar a frase, né? Nós temos aí, leiam junto, como vivo em lugares mais elevados,
há pouco gás oxigênio, meus pulmões precisam ser muito eficientes. Meu nome lembra lama. E se acrescentar o H, você descobrirá quem sou. Aqui nós temos a silhueta de um animal que está oculto. E você, com essa dica, consegue descobrir o nome desse animal, ok? Com as dicas dadas. Na página 41, vocês vão relacionar, o habitat de um sapo e a lagoa, O habitat do camelo é o quê? É o deserto. Vai colocar as letrinhas correspondentes. Habitat de uma baleia, o mar. Animal que pode voar, gavião. Animal de ambiente terrestre, cavalo. Animal de ambiente aquático, golfinho. Certo? Vamos ainda respondendo as atividades. Agora você vai para a ficha, abra na página 79 e 80. Procure nomes de animais, certo? Dessas gravuras que estão ao lado, você vai encontrar o nome de alguns animais: cavalo, vaca, polvo, macaco, baleia, porco. São os animais encontrados nos desenhos. Ainda na página 79, você vai escrever o nome dos animais no seu habitat correto, certo? O habitat aquático, vou escrever o nome dos animais, que é o quê? A baleia, o polvo e o cavalo marinho, certo? E do ambiente terrestre nós temos quem? O porco, o macaco e a vaca. Ambiente aquático, baleia, polvo, cavalo marinho. Terrestre, porco, macaco e vaca. Vocês podem observar que esse nome aquático e terrestre, na ficha de vocês está um do lado do outro. Eu fiz assim porque eu quis explorar os desenhos dos animais terrestres e aquáticos, ok? Agora vocês vão observar na página 80 todos os desenhos aqui. Depois vocês vão escrever em cada quadrinho que tem embaixo, só que eu vou passar para a página aqui. Vocês vão contar quantos animais tinham, na ilustração, quantas vezes eles aparecem, e vai colocar o número correspondente. Aqui nós temos 6, 4, mas vocês têm que olhar o desenho lá e fazer depois a conferência comigo. São tipo um detetivezinho. Vão observar e vão contar e depois vão ver se vocês acertaram, tá certo? Aqui tem 5 desse animalzinho, 9, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 12 e 4. A quarta questão está perguntando: qual desses animais não respiram por glândulas? Ou seja, quais desses animais respiram por pulmões? Esse animal é um animal também que ele pode viver em ambiente terrestre, tem adaptação para isso. São as tartarugas, não é isso, gente? As tartarugas são os animais que não respiram por brânquias. E eu finalizo a primeira aula de ciência com as girafas, As girafas que são consideradas animais terrestres, respiram através dos pulmões. Então, um beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.